Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, a gente vai olhar o relatório do Betra 11, soltaram um relatório bem completo. Gostei bem do que eu vi no relatório. É, Trouxeram aí informações bem relevantes em relação ao que aconteceu lá naquela questão da Fazenda. Para quem não acompanhou, até aproveitar, para quem não acompanhou a live que eu fiz lá com o Baroni e dois advogados do agro lá no canal dele. Lá a gente deu uma cronologia bem legal e aqui no relatório eles deram uma cronologia também bem interessante, bem em linha com o que a gente comentou naquela live. Um ponto, pessoal, eu quero comentar desse relatório que eu fiquei feliz em ver, porque muito das coisas que eu havia pedido pessoalmente para o gestor colocar foram colocadas da maneira que eu pedi, né, que eu dei a ideia, algumas conversas, enfim. Então eu fico muito feliz em saber que eu estou conseguindo fazer alguma diferença no mercado aí e tal. Vocês sabem, eu sempre falo, né? Eu não sou analista, eu sou cotista. Então eu estou aqui para externar a voz de todo mundo nessas questões, né? Vocês sabem que meu canal sempre é pró-cotista. Então vamos lá, vamos falar um pouco do Betra. Os dados gerais deles, a gente já tá ligado, já conhece. Esse valor de mercado da cota está bem desatualizado, né? Esse valor aqui tá rodando aí próximo de 80, 70 e tantos reais. E isso dá um desconto bem considerável em relação ao patrimonial. O rendimento, ele caiu para 70 centavinhos, pagava 90, né? Mas 20 centavos era aí do Milton Sella, e aí eles reteram esse pagamento. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso e ver aí quais são as perspectivas do fundo. Agora entra-se numa briga, uma briga judicial aí entre fundo, o fazendeiro, o Safras lá, né, que é quem tá aí causando todo esse imbróglio. Então a gente vai dar uma olhada nisso, tentar entender um pouco a história do lado, agora vendo um pouco do lado do BTG. São 6 ativos hoje que o fundo tem 15 mil investidores. Então vamos lá. Ele começa aqui, eu vou nem passar muito pelo que aconteceu no fundo, tipo, normal no mês. Eu vou passar pela questão, dando foco bastante na questão da fazenda aí em questão. Então vamos lá. Primeiro ponto, teve a gestão ficou ciente aí da recuperação judicial, ajuizada pelo Milton, né? Que são detentores da fazenda via Marcel, que é a fazenda que a gente vem já conversando bastante tempo. É, Dois, processo movido por um credor, né? Um dos credores, o Safras, ele está questionando a questão dessa aquisição do negócio entre BTG e o fundo e o Milton, né? Ele está questionando justamente esse negócio. Vocês vão entender o porquê mais à frente. Diante desse cenário, a gestora aí segurou 24 centavinhos, botou isso no bolso até resolver essa situação, até porque dependendo do que acontecer nesse processo aí envolvendo o credor do Milton, fundo e Milton, dependendo do que acontecer nesse meio, o fundo de fato tem que segurar sim esse dinheiro. Eu acho prudente num momento como esse. O fundo vinha pagando 94 centavos, né? Agora tudo indica que ele vai começar a pagar 70 daqui para frente, se nada mudar. Cenário macro, eu vou pular e vamos aqui para a estratégia e a gente conversa um pouco. Ele explica um pouco como é que o fundo funciona. Ele compra terras agrícolas, né? Ele pega o produtor, o cara tem uma terra, aí ele compra essa terra e aluga para o próprio produtor. Eu não sei o leaseback, nada diferente disso, só que tem aí uma cláusula de recompra do imóvel. Então o produtor faz um contrato, depois de um tempo, quando chegar no final do contrato, ele pode pegar a terra dele de volta. É uma operação bem próxima de uma operação de crédito, né? Nem tanto uma operação, assim, digamos, imobiliária, de fato, é uma operação de crédito. Então vamos lá. Eu vou ler muita coisa, viu, pessoal? Peço desculpas para vocês, mas eu quero ler para a gente ver na íntegra como que funciona. Nesse início eu já dei uma geralzona explicando como é que é esse funcionamento do fundo, que é basicamente esse primeiro parágrafo. Aqui ele vai começar a fazer começar a falar da fazenda, a gente conversa. Então vamos lá. Fazenda via Marcel. Com o objetivo de garantir transparência aos investidores, faremos um breve retrospecto dos fatos e do seu contexto. Excelente, é o que eu pedi bastante. A gente precisa de ouvir do BTG o que aconteceu. Aí ele coloca, elencando os principais acontecimentos até o momento. Adicionalmente, esclareceremos que as informações
relativo à estratégia da administradora e gestor na condução do caso, que não tem que ser obrigatoriamente divulgadas, serão divulgadas aí conforme for acontecendo. Basicamente, ele não vai divulgar aí o que ele está fazendo, o que ele pensa, como ele vai resolver esse problema, porque tem coisa aí envolvendo o Safras lá, que é o credor. Vocês vão entender como é que o Safras agiu nessa negociação. E galera, nada mais é que é o mundo corporativo. O cara viu o que estava acontecendo e ele entrou no meio de uma maneira assim, digamos, o jurídico do Safra foi muito bom no que fez, pensando no lado do Safra, pensando no lado do fundo, colocou o fundo numa situação muito ruim. Mas enfim, vamos lá. Ele coloca, através do fato relevante divulgado no mercado em 16 de 8 de 2021, a administradora informou a celebração do compromisso de compra e venda de bens, objetivando a aquisição dos imóveis matrícula 9.203, 04, 05 e 33. Todas do CRI São José do Rio Claro, Mato Grosso, integrantes da Fazenda Via Marcel, pelo montante de 81 milhões. De acordo com a operação concebida, o Betrade cria uma propriedade dos imóveis e outorga o direito de uso aí para a superfície. Então ele compra o imóvel e fala, ó, agora você pode utilizar a superfície e faz o aluguel com o inquilino aí. Um contrato de 10 anos e tudo. É o que eu falei, né? É um sales e back aí, bem fácil vocês entenderem. Aí coloca, importante assinalar que, antes da celebração do contrato, foram realizadas diversas diligências com o auxílio de assessores externos especializados e essas diferentes bases de dados para levantamento de eventuais ônus e gravames que poderiam recair sobre os imóveis, assim como apurar de eventuais processos judiciais e dívidas em nome dos vendedores que pudessem representar algum risco para aquisição. Nesse contexto, foi constatada a existência de algum ônus e gravantes recaindo sobre a matrícula dos imóveis. A gente vai ver quais são eles. Nesse caso, hipotecas da ação fiduciária, decorrente de dívidas contraídas pelo Milton. Diante dessa constatação, a administradora e a gestora tiveram cuidado de negociar com os vendedores uma estrutura de pagamentos que permitisse a quitação das dívidas que oneravam as matrículas, a fim que fosse possível proceder à devida outorga da escritura de compra e venda e registro das propriedades do imóvel do Betra, livre de qualquer ônus gravantes. Nesse sentido, ajustou-se que 80% da parcela inicial do preço ser paga na aquisição dos imóveis e celebração do contrato. O montante de 4 milhões seria utilizado para pagamento de dívidas. Vamos lá, vamos ver que dívidas são essas. Estou aqui com a matrícula, eu peguei uma delas, a dada 205. Então a gente vai ver aqui, ó. Começam as baixas das questões da matrícula. Então ele coloca baixa, Banco Rabobank, outra baixa, Banco Rabobank, outra baixa, Banco Rabobank e outra baixa. Esses aqui são os credores que o Milton tinha. E aí foi aí adiantado esse dinheiro. Fala, Milton, limpa essa matrícula aqui, cara. Essa matrícula tá cheia de coisa, a gente precisa que você limpe ela. Então, beleza, Milton, tudo bem, eu não tenho esse dinheiro, mas se vocês me dando dinheiro, eu limpo. Aí, pagou pra todo mundo. E aí, no dia 16 do 8, o Betra procedeu à assinatura do contrato com os vendedores, e aí teve o fato relevante, né? Aquele que a gente viu, que mostra a fazenda e tudo mais, e etc. Após essas diligências seguindo os termos do contrato de venda, foi estabelecido um pagamento da parcela inicial de 74 milhões, sendo o valor de 49 ser destinado ao pagamento de dívidas bancárias e comerciais em nome dos vendedores, fosse baixa dos ônus e gravames registrados. Uma vez cumpridos os trâmites para a baixa dos ônus e gravames na matrícula dos imóveis, em 10 do 12 foi otorgada a escritura de compra e venda dos imóveis, celebrou-se os vendedores o contrato de DRS, sendo que parte substancial do saldo remanescente do preço a pagar, 17 milhões, acabou sendo utilizado para compensar remunerações devidas ao Betra, em virtude do contrato. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, num lapso temporal entre o fundo soltar o fato relevante e ir lá e registrar, aconteceu isso aqui. Ó. A gente fez a live lá do Barone, pessoal. Eu tô para postar essa live aqui no canal e eu não tive tempo. Mas lá a gente deu uma cronologia bem pausada e tal, bem didática, os advogados explicaram muito bem. Então, sugiro vocês assistirem e em breve ela vai estar postada aqui. Como eu falei, eu ainda não tive tempo para postar esse vídeo. Eu tô gravando ele dia 5. Vocês devem estar assistindo no dia 6, no horário de meio-dia. Eu vou ver se eu consigo postar a live no horário das 17. Como ela já estava. Vocês já assistiram no canal do Barone e tal, mas eu quero só postar no meu canal para ficar salvo. Sugiro que vocês corram lá e assistam essa live. Mas aí o que aconteceu? Vamos voltar.
Nesse meio tempo, entre o fato relevante e de fato sair a matrícula, aconteceu isso aqui, ó, que foi onde o advogado do Safras, o jurídico do Safras, agiu de maneira muito boa para o Safras. O fundo não, mas para o Safras foi muito boa. Por quê? Porque o que o Safras fez? O Safras estava lá parado, de boa, tranquilo, e aí o Safras viu e falou: opa, peraí, o Milton tá vendendo essa terra aqui e o Milton tá me devendo dinheiro, mas o Milton pagou um monte de gente e o Milton não me pagou. Peraí, o Milton tem que me pagar. Quer saber? Vou tacar a verbação nas matrículas dele. E pá, 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 mandou verbações. Um ponto que a gente não sabe ainda é. Eu não sei, né? Provavelmente o pessoal do fundo saiba, deve saber, é se o pessoal do Safras colocou a verbação premonitória somente nas matrículas que o fundo negociou ou em tudo que o Milton tem. Esse é um ponto que a gente não sabe. Eu até tenho o contato do advogado do Safras, é uma mulher. Conversei com ela um pouco, mas ela não me deu muita abertura e tal. Mas de toda forma, ela se colocou disponível para responder algumas dúvidas. Eu vou até mandar isso para ela, perguntar para ela se o Safras colocou em todas as matrículas do Milton ou só essas do negócio. Só de curiosidade, porque de toda forma não importa se colocou em todas ou só nessas. Bem provável que eles viram esse negócio e falaram: cara, a gente tem que receber também. Vamos colocar para forçar o Milton a nos pagar. Só que eles não sabiam, acredito eu, que o Milton tinha recebido dos 80 e poucos milhões aí que o Milton, 81 milhões que ele recebeu dessa fazenda, que grande parte já tinha sido adiantado, e com isso o que sobrou de dinheiro não era um valor muito vultoso em relação ao geral. Claro, 17 milhões é dinheiro pra caramba, mas em relação ao todo, é um saldo remanescente bem pequeno. Então pode ser que o Safras não sabia disso, achou que o Milton ia cair 81 milhões para ele e ele iria pagar. Eu vou mostrar um negócio para vocês, eu vou até voltar a tela para mim, só para eu pegar aqui no computador, vamos abrir a RJ do Milton aqui, eu tenho ela aqui, deixa eu só caçar ela. E a gente vai ver quanto que o Safras está pedindo na recuperação judicial. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minuto aqui, deixa eu só achar qual que é. Vamos lá, pode voltar a tela aí para mim. E aí a gente vai começar de um ponto. Deixa eu só achar aqui quanto que eu achei. Aqui, ó. Quanto que o Safras está aqui. Isso aqui é da recuperação judicial do Milton. Deixa eu ver se esse aqui que é o atualizado. Porque tem vários, pessoal. Tem vários. É um documento bem grande, vocês veem aqui 1000 páginas, né? Mas enfim, deixa eu ver se eu acho um mais atualizado aqui. Tem uma tabelinha daquela ali que acho que tem um valor total. Enfim, de toda forma, deixa eu só voltar para mim, só para a gente não ficar passando aqui coisa que não faz sentido mostrar. Mas de toda forma, eu acredito que aconteceu isso, sabe? O Safras viu, falou: cara, eu quero receber isso aqui também, eu vou ficar de fora dessa questão? Não, eu quero que. Eu quero receber o meu. E aí eles fizeram esse movimento. Um movimento que, na minha visão, se eu fosse advogado do Safras, eu iria fazer também. Os caras estão protegendo o interesse deles, né? Infelizmente, para o fundo, ele colocou o fundo numa posição ruim, né? Toda essa questão do processo de fraude também, que veio acontecer. Deixa eu ver se é essa aqui. Ah, galera, dá pra ver por aqui, ó. Vamos voltar aqui e a gente vê. A gente consegue ver todos os credores aqui, ó. 25 milhões aqui por esse valor. Na outra ação lá, se eu não me engano, é um pouco mais. A gente consegue ver por aí. Então, deixa eu lá voltar que eu já procurando. E aí a gente vai trocando ideia. Mas aí a questão foi toda essa. Isso que aconteceu. Teve esse lapso temporal entre as coisas acontecerem e o Safras entrou nesse meio desse lapso temporal aí. Com isso, ocorreu essa situação. Enfim, aí o que eu falo? Pelo que a gente conseguiu ver ali, a dívida é algo próximo dos seus 20 e poucos milhões de reais, né? Com isso, o Milton ele já não tinha dinheiro. Quando eu falei, cara, ele tinha poderia ter outras fontes, mas eu falo assim, não tinha dinheiro em relação ao que o BTG teria para chegar e pagar essa dívida que tem ali com o Safras. Então acabou que ele ficou nessa situação e tem muita coisa que a gente também não sabe o que aconteceu. Mas enfim, vamos seguindo. Deixa eu voltar para cá. Volta para mim.
Volta para a tela, na verdade. Aí ele coloca, ó. Vamos conseguindo. A partir de julho de 22, a administradora e a gestora tomaram conhecimento sem observar o disposto à legislação aplicável, os juízes da terceira vara civil da comarca de Sorriso haviam procedido a decisões declarando fraude de execução na aquisição dos imóveis em 3 processos de execução movidos pelo credor. O caso foi o Safras, determinando ainda a penhora do bens em favor desse credor para a satisfação dos créditos detidos contra os vendedores. As decisões fundamentam-se primordialmente no fato que o credor em causa ele colocou as aberrações, né, para monitorar as matrículas dos imóveis antes da outorga da escritura de compra e venda. Vai ressaltar que, essas decisões foram tomadas sem observância dos trâmites legais devidos, pois não houve qualquer decisão para intimação prévia do BETRA. É o ponto que foi a intimação que foi para o BTG, só que ela não foi para o advogado do BETRA, foi para o advogado do BRCR, a gente viu isso lá na live do Barone. Então, tipo, querendo ou não, o fundo não foi citado. Eu mostrei no vídeo para vocês uma petição que o BTG fez, né? Que ele basicamente ele fala assim, ô juiz, peraí, você não me intimou pra isso aqui, como é que você não me chamou para conversar e tá me, de- me condenando, né? E aí, agora o BTG entrou e por isso, com a RJ, esse processo ficou todo suspenso e tal, então coisas que ainda tem que acontecer. Enfim, aí ele coloca, né? Para se manifestar a respeito do pedido de declaração de fraude de execução. 2. No momento de assinatura do contrato, quando a celebração do negócio jurídico não constava na matrícula, do negócio jurídico não constava na matrícula, qualquer averbação prioritária é feita em nome do credor em questão. Então, quando fizeram o contrato, de fato, assinaram o contrato, não tinha. Só que aconteceu. Por que o contrato não foi registrado na matrícula e tal? Porque tinha a questão, umas questões ambientais e tal, que o fundo quis esperar para resolver. E aí, como eu falei, existiu um lapso temporal entre acontecer o contrato e acontecer dele ir para matrícula. E o Safras pegou e entrou nesse meio. 3. As decisões em questão não levaram em conta que parte substancial do valor pago para a assinatura do contrato de controle foi destinado à liquidação de passivos em nome dos vendedores, reduzindo sensivelmente as dívidas dos vendedores, reforçando a boa-fé do Betra. O que acontece? O juiz falou, cara, isso aí é dilapidação de patrimônio. O Milton tá querendo vender tudo para poder dar o tombo nas dívidas. É aquela coisa, né? Vende tudo, some com o dinheiro e deixa todo mundo na mão. Só que a gente viu que não é o caso, porque o Milton tem 15 mil hectares de terras e ele vendeu 3 mil por fundo. Tipo assim, o cara vendeu, tinha 18 mil e vendeu 3 mil, foi com 15. Então, tipo assim, o cara tem Mato Grosso inteiro e vendeu só aquela pontinha, aquele triângulozinho. Tô zoando, mas tipo, ele vendeu muito pouco em relação ao que ele tem. Então, não é. Eu não acredito que essa questão de dilapidação de patrimônio. Porque então ele vendeu, sei lá, vendeu é, nem 20% do que ele tem de terra e boa. Mas de toda forma, o que importa é o que o juiz entendeu, não é o que a gente acha. Então o juiz entendeu que é fraude, o caramba, e dane-se. E essa questão da averbação, querendo ou não, ela ela pesa, né? Então vamos lá. E um outro ponto também que a gente tem que não pode deixar de comentar. As coisas que foram, as hipotecas, etc., as dívidas que tinham nessa matrícula, o Milton deu baixa. E isso do Safras não estava nos planos. Então o dinheiro que foi adiantado para ele não contemplava a dívida com o Safras. E aí o Safras entrou de uma maneira, como eu falei, muito sagaz, entrou no meio, atravessou e colocou lá. E aí já não tinha muito o que fazer. Vamos lá. Ele coloca, conforme diligência realizada na época da assinatura do contrato, os vendedores dos imóveis dispõem de patrimônio considerável para fazer frente às suas dívidas remanescentes. De fato, aqui ele até coloca, 15 mil hectares de terra, 21 imóveis rurais. Então, o cara tem terra pra caramba. Isso aí é pouco. Pra você ter uma ideia, o cara tem terra pra caramba. Nessa fazenda tem pista de pouso, então o cara certamente tem um avião. E por mais vagabundo que seja o avião do cara, não é menos de R$ 1 milhão. Então, o cara vai dar fazenda por 81. Certamente o cara tem um. Posso falando da minha área. Certamente eu não sei que avião que ele tem, né? Depois eu até dar uma pesquisada, mas pelo tamanho da pista e tudo, dá pra ver aí que, né, tem uma estrutura, mais que a pista de terra e tal, mas o cara tem uma estrutura interessante. Aí vamos lá. Vamos lá. Na prática, essas decisões ainda não
ainda que não definitivas, têm o condão de tornar sem efeito a aquisição dos imóveis em relação apenas a esse credor específico, permitindo que ele pudesse penhorar o bem para satisfazer as dívidas cobradas dos vendedores. Mas elas não impactam a validade e a existência da compra e venda dos imóveis, sendo certo que os referidos bens permanecem devidamente registrados no nome do BETRA, conforme expressamente consignado pelo juiz da causa. E dizer, não houve anulação do negócio jurídico de compra e venda firmado pelo BETRA e os vendedores. O negócio existe e é válido, mas não tem eficácia neste momento apenas em relação ao credor no âmbito das ações executadas em execução que promove contra os vendedores. O que acontece? O negócio, ele é legal, tá certo. Só que acontece, tem a averbação, e aí o Safras está falando, cara, nós vamos leiloar essa terra, nós vamos penhorar essa terra, eu quero meu dinheiro. E aí, se o juiz entender que sim, claro, tem as outras trocentas milhões de esferas da justiça, uma briga que vai demorar um tempinho, mas se o juiz entender que sim, de fato ele pode chegar e mandar essa terra para um leilão, não. Mas, como eu disse, você sabe como é que é a justiça no Brasil, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, recurso, repescagem, não sei o quê, papapá, 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 quando vê chegar lá no STF. E aí se passaram 15 anos. Então, é uma coisa que vai demandar muito tempo e a gente vai observando aí. Vamos seguindo. Diante disso, a administradora regedora engajar advogados externos para atuar em nome do BETRA, para que seja previamente declarada nulidade das decisões judiciais que decretaram a fraude de execução do imóvel. No caso, com a recuperação judicial do Milton, essas decisões elas foram suspensas aí com, pelo prazo. Porque toda vez que rola uma recuperação judicial, até falando um pouquinho do que eu aprendi lá com os advogados, chega um juiz, o cara chama juiz universal, ele pega tudo que tá rolando, todos os rolos do Mil, todos os processos e tal, pega isso tudo, faz um bolo e olha, cara, eu preciso analisar isso aqui. Então ele pede um tempo, ó, igual ele fez, né, 180 dias, fala, cara, eu preciso analisar isso aqui para ver o que, que é recuperação, o que, que não é recuperação, o que, que se deve, o que, que não deve e tal, e aí ele vai botando ordem na casa. Então a gente vai observando aí como é que vai ser essa questão. Igual, ainda não houve qualquer decisão tomada a respeito dos argumentos apresentados pelo BETRA com respeito à inexistência de fraude de execução, que foi aquela petição que o BTG mandou e tudo mais. Em todo caso, o administrador e o gestor entendem que a verbação comunitária feita nas matrículas dos imóveis no momento da lavratura da escritura de compra não é por si só razão suficiente de reconhecimento de fraude de execução. É necessário que a questão seja analisada levando em consideração que o negócio jurídico foi formalizado iniciado em agosto de 2021, momento que existia qualquer averbação premonitória feita a CPG nas matrículas, e foi pagar uma parte substancial do preço, que vai ressaltar, foi utilizado para o pagamento dos outros credores dos vendedores. O que o fundo está falando aqui? Está falando assim, cara, isso aqui não é fraude. O Milton vendeu essa terra e pagou o credor, só que ele não pagou o Safra, ele pagou outros credores. O Milton, pessoal, ele tinha tem um caminhão de gente cobrando dinheiro dele. Então, se eu não me engano, a recuperação judicial dele, o total é tipo assim, 300 milhões de reais. Então, ele foi pagando os que já estavam na matrícula, para o fundo poder de fato fazer o negócio acontecer. Então foi dando aquelas baixas que eu mostrei para vocês. Mas aí o Safras entrou no momento, igual eu falei, no momento posterior. Vamos lá. Estamos acabando. Impõe-se ainda ponderar contexto negocial e jurídico completo envolvendo as aquisições dos imóveis, incluindo a redução dos passivos dos vendedores. De fato que esses terem permanecido o patrimônio substancial após a venda dos imóveis, suficiente para fazer frente aos pagamentos das dívidas cobradas pelo credor que requereu a declaração da fraude, a fraude de execução. Tais fatos evidenciam que o negócio jurídico em questão não resultou em prejuízo aos credores. Ele está falando o seguinte, falando, cara, o Milton vendeu 3 mil hectares, o cara tinha 18 mil, ele não está dilapidando patrimônio, basicamente isso que o fundo está falando. Por fim, cumpre ressaltar que em 24 de 6 de 22 tornou-se público que os vereadores ajuizaram um pedido de recuperação judicial, cujo processamento já foi deferido pelo juiz da Vara Civil de Cuiabá. Conforme divulgado no dia 4 do 7, os vendedores fizeram publicar no dia 30 dos Reis o edital contendo o quadro geral dos credores, onde consta uma dívida junto ao Betran no valor de 73 milhões. Nesse sentido, estão sendo tomadas pela administradora e pela gestora as medidas necessárias para informar o juiz competente que tal crédito não está sujeito a processo de recuperação judicial. Deixa eu ver se eu vou mostrar para vocês qual ponto é esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar. Esse processo é muito longo. Aqui, ó. BTG Pactual, 73 milhões.
esse contrato. Então ele já falando, o fundo tá falando assim, cara, isso aqui não é recuperação judicial, não. Isso aqui é outra coisa, não tem que estar no processo. Basicamente isso. Porque estando na recuperação judicial, o Milton não vai pagar, né? Vamos lá. Ele coloca, ó, em decorrência do deferimento do processo de recuperação judicial juizado pelos vendedores, houve determinação da suspensão das ações de execução promovidas em face dos vendedores. Foi o que eu falei. O juiz universal, ele pega aquele monte de rolo que tem, um monte de processo. Eu mostro pra vocês em outro vídeo, né? Tipo, lá no Jus Brasil, o Milton tem, tipo, assim, 50 e tantos, 60 processos. Claro, tem processo antigo que já acabou, mas, tipo, a gente vê é muita coisa. Então, o juiz, ele precisa pegar, fazer pegar uma lupa e ir olhando cada um. E o cara não faz isso do dia pra noite, porque demora. Então o cara já pediu 110 dias, quero ficar de boa, me dá aqui, deixa eu analisar. Enfim, vamos lá. E é isso, basicamente isso que ele colocou da questão do Milton, né? Então eles estão aí tentando resolver. Vamos ver. Eu confesso para vocês que eu não sei qual é a relação do fundo entre fundo e o Milton. Se eles estão sentados na mesma mesa e aí eles vão chegar pro Milton e falar, cara, você tem que vender uma terra para pagar esse safra, senão esses caras vão me ferrar. Ou se não existe essa relação, isso é coisas que eu não tenho a completa ciência, mas de toda forma, a gente consegue ver aí esse imbróglio todo. Na live lá com o Baroni, pessoal, ficou bem didático, muito bem explicado, tudo de forma bem pausada. Os advogados que eu arrumei para fazer aquela live lá, os caras muito bons e tal, então foi bem interessante. E aqui um ponto que eu achei extremamente legal dele ter colocado no relatório, isso aqui foi um pedido pessoal meu, que ele coloca a situação atual do portfólio. Por que aconteceu? Quem lembra o relatório do Betal, quando ele saiu, e foi um relatório como se nada tivesse acontecido no outro fundo. E muita gente falou, por mais que a gente fale, são dois fundos diferentes. Sim, são dois fundos diferentes, mas são dois fundos gêmeos, não são gêmeos idênticos, mas são fundos gêmeos. É as mesmas pessoas que tocam e tal. A mesma cabeça que fez um, fez o outro. Então, naquele vídeo eu falei, putz, não tem nada aqui e tal, podia ter. E aí, depois em conversa por telefone, eu ainda levantei essa bola, e aí veio aqui e apareceu. E eu fiquei muito feliz de ver isso aqui. Porque, como eu falei no início do vídeo, a gente vê que a gente está conseguindo fazer diferença no mercado. E isso aqui é para trazer uma tranquilidade para o restante do fundo. Então ele coloca a situação do portfólio. Tem mais operações permanecem saudáveis, totalmente adimplentes. Aí ele começa a falar de cada uma. Ó. Grupo Rendes, produtor de 3 tipos de grão, soja, algodão e milho. Superou as médias históricas de produtividade da safra, na safra de 21-22, devido às melhores eficiências operacional, atingindo a marca de 80 sacas por hectare, crescimento de 31% ante a safra anterior. Vale destacar que o grupo foi classificado na 27ª posição regional em produtividade do 14º desafio de massa produtividade aqui na safra. Rui Prado. O grupo Rui Prado produz 2 tipos de grão, né, soja e milho, produzido da soja na safra de 21-22, vendiam 55 sacas, superando em 8% a safra anterior. O grupo Bergamasco produz soja e milho, safra de 22 apresentou uma redução devido ao excesso de chuvas, e por outro lado, ele conseguiu um ganho no valor do grão, no grão de 90%, razão ao preço médio da última safra. Commodities, no geral, subiram bastante. E é um ponto, pessoal, que a gente vê aqui, ó, tá produzindo 11% a menos, mas isso faz parte do jogo. Se vocês querem fundo imobiliário que a dívida pague sempre certinha, que o locatário, o inquilino esteja sempre bem e tal, não vai ter, nem no KNRI da vida, você vai conviver às vezes com uma vacância, com um probleminha e tal. Então, isso aqui que é o que eu prezo muito em fundo imobiliário, muito em relatório. Cara, tem problema, tem uma performance não tão interessante de algum ativo, coloca pra gente poder observar, pra gente ficar de olho. A gente confia na gestão? Confia, mas eu quero sempre ficar de olho. Eu tenho os olhos do gestor e eu quero ter os meus olhos também para poder identificar. Então, quando eu coloco um ponto como esse aqui, para mim é um ponto muito positivo. Eu sempre falo isso, né? Problemas vão acontecer. A questão é como você lida com os problemas e como você mostra situações que não são aí tão favoráveis, digamos assim. Então, é legal quando a gente vê isso aqui. Grupo JR, vamos lá.
cultiva soja e milho. A produtividade da safra 21-22 teve um aumento de 8,3% em frente à safra anterior. Então, ele traz aqui. É isso que eu quero ver, pessoal. Esse tipo de comentário, esse tipo de coisa, mostrando como é que tá, como é que não tá, como é que a fazenda tá indo, como é que o produtor tá indo, quanto é que o cara tá produzindo. Porque tem muito fiagro, falando de fiagro, que coloca, o preço do milho é tanto, o preço da soja é tanto, não sei o que. Tá, cara. E as operações de portfólio, como é que estão? Não falam nada. Então, tipo, tem que ter isso aqui, ó. Isso aqui tem que aparecer. Como é que tá o grupo? Tá, ó, fizemos uma visita na fazenda do fulano de tal para ver como é que tava. Por exemplo, pegando esse cara de exemplo. O grupo BH Marcos teve lá uma chuva muito alta. Ó, visitamos a fazenda para ver como é que tá e tal. Ó, toma aqui umas fotos e tal. É isso que tem que ter. Querendo ou não, pessoal, entender o seguinte: essas operações desse fundo, isso aqui é operação de crédito. Então, o mesmo acompanhamento que tem num CRI, num CRA, tem que ter uma operação dessa. E é legal quando o gestor mostra isso pra gente poder aí, ver tudo que está acontecendo. Então, feito aí todo o bate-papo a respeito dessa questão de estudar fazenda lá do Milton, mostrar uma versão do BTG, temos a versão, não é a versão, né, mas temos a nossa leitura dos fatos lá na live do Baroni com os advogados, então eu acho que vocês agora têm visões de todos os lados para conseguir identificar o que aconteceu de fato, entender e tentar ver quais são os próximos passos que podem vir a acontecer. Lembrando, pessoal, que a qualquer momento pode sair uma decisão e virar tudo, seja virar tudo de ponta cabeça ou botar o trem nos trilhos. Então, tem que ter bastante paciência nesse momento. É uma questão que, assim, mesmo jeito que tá tudo meio parado agora, pode ser que saia uma decisão amanhã cedo e ferrou, pode ser que saia uma decisão amanhã cedo e opa, tá tudo bem. Então, você que é cotista do fundo, que gosta do fundo, fique bem atento às notícias, fique bem atento a tudo que está acontecendo, porque às vezes sai uma notícia boa e o fundo tá lá sendo negociado a R$ 80, você consegue fazer uma compra e aí o preço volta porque tava e aí você se deu bem. Do mesmo jeito que você pode estar aí comprado a R$ 80, sai uma notícia que você fala, caraca, isso aqui ferrou, vou vender, e o fundo sai de 80 para 60. Então, tipo, vai demandar sim de acompanhamento bem próximo para quem quiser entrar ou quem já está dentro. Que deu uma evolução da alocação, eu não vou passar muito por isso, pessoal, o vídeo já tá ficando longo, a gente já conhece, né, já tá careca de saber disso tudo aqui, e depois a gente conversa mais sobre o fundo nos próximos meses. A gente pode ver a questão foi que o fundo ele pagou menos, ele gerou os 95 centavos, entregou 0,70, até porque os pagamentos do Milton são semestrais, né? Então esse dinheiro já está no caixa do fundo e está lá quietinho, está lá contingenciado. Aqui um pouco da receita, vencimento dos contratos e tudo mais. Eu não vou, como eu falei, eu não vou passar por isso, porque o vídeo já está ficando muito longo. Acho que o ponto principal que a gente viu foram as questões todas aí de como é que aconteceu com essa questão do Sela, com o fundo e tudo mais, uma visão do fundo. O fundo hoje, nesse relatório, ele trouxe o que a gente queria. Eu queria isso aqui, ó, no primeiro dia. No primeiro dia tivesse dado todo esse disclaimer, ia ficar tudo mais calmo, mas tudo bem. É, eu entendo o estresse que foi nesse momento. E eu aqui como digamos, influencer, né? Nem sei se eu posso me chamar assim, mas eu como influencer busquei sempre desde o início trazer informações para vocês, tentar clarear um pouco a questão. Então, foram 3, 4 vídeos que eu fiz, tem uma live com o Baroni, e, pô, naquela semana, na live mesmo com o Baroni, se vocês tiverem ideia, a quantidade de ligação que eu fiz na semana, foi uma coisa de louco. Porque era ligação com o Baroni toda hora, Baroni, conversa, vai, chega documento, não chega documento, conversa com outro, liga para advogado de lá, liga para advogado de cá, não sei o que. Reunião. Então, tipo, foi um negócio bem maçante pra gente que só tava querendo trazer informação pra tentar entender como é que era o panorama em geral. Então, imagina pra quem tava lá dentro e toda a pressão e tal, todo o estresse. Então, certa coisa a gente entende. E continuamos aí atentos. Pode ser o canal com os advogados lá
que fizeram a live comigo, que o Barone continua aberto, então, tipo, qualquer coisa, uma decisão, alguma coisa que sair, é, a gente pode ver se faça uma outra live, outro bate-papo. Isso aí já tá meio que acordado entre a gente, já tá tudo meio certo. A gente tá lá, estamos conversando. Qualquer coisa nova que sai, a gente tem um grupo, inclusive, nós quatro, né? Então, qualquer coisa que sai, a gente conversa entre a gente e tal. E aí, saindo alguma decisão, saindo alguma coisa de última hora, vai ter um vídeo aqui no canal, como sempre. E se precisar, a gente faz uma live também, beleza? Então fica aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Estou me esforçando bastante para tentar trazer o máximo possível de informação para essa questão desse embrólio do Betra, beleza? Fica aí o vídeo. Até a próxima. Fui!